Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós agradecemos por mais esta vez podermos estar reunidos ao redor da Tua bendita palavra. Agradecemos por mais este dia que o Senhor tem nos concedido e pelas bênçãos, pela saúde, pela paz, pelas vitórias, e também agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos com esses amados e preciosos irmãos que estão conectados e que creem na Tua bendita palavra, Senhor. E agora nós pedimos também a inspiração do Espírito Santo para juntos nós recebermos aquilo que estamos precisando, que tanto quem esteja falando e também quem esteja ouvindo possamos todos estarmos sob a inspiração divina.
e é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, nós vamos aqui trazer a leitura bíblica que está na segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, e mais precisamente no versículo 16. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações diárias, não é? Lembrando então que esta programação é publicada pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, diariamente. E também nós temos 3 grupos de WhatsApp, onde esta mensagem é também repetida, é publicada também. Então, se você desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco. Na descrição do vídeo tem, então, o número do nosso WhatsApp, não é? Então, é só entrar em contato e falar o seu nome, para que depois nós possamos adicionar e colocar o seu nome ali no contato. E assim, então, talvez muitas pessoas, muitos irmãos acham mais simples ouvir a mensagem, ouvir o programa através do WhatsApp, né? Mas você pode fazer isso também através dos comentários do YouTube. Só que no comentário você não pode esquecer de colocar o seu número e também o seu nome, senão a gente não sabe como colocar depois como contato, não é? Muito bem, e também lembrando que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste e que está também em Campinas. E na cidade de Santa Bárbara do Oeste, o nosso endereço do nosso tabernáculo é Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos ali são realizados todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30, e todos os meus amados irmãos são bem-vindos, são convidados para estar ali conosco, para virem e adorarem juntamente conosco. Muito bem, então. Bom, ainda em tempo, vamos fazer uma ressalva aqui. Esse endereço, Rua Geraldo Gonçalves Dias, no Parque Shalom, o Parque Shalom é uma parte do bairro Boa Vista de Campinas e fica bem próximo do complexo penitenciário Ataliba Nogueira. Isso é uma dica, não é, para quem desejar estar ali e já tem uma noção mais ou menos onde fica, não é? Amém. Então, agora, dito todas estas coisas, nós vamos para a nossa leitura bíblica, conforme já anunciamos. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 16. Leiamos então. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas, astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz:
Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem sabeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, não é? E agora nós vamos ouvir uma canção para o nosso enlevo espiritual, não é? Então nós temos aqui vários hinos bonitos para rodarmos aqui em nossa programação. Então vamos rodar um hoje, vamos dizer assim, uma dupla que nós conhecemos inclusive pessoalmente, que é Antenor e Antônio. E nós vamos rodar o hino aqui que chama Saudades de Meus Pais. E depois que nós ouvirmos esta canção, nós voltaremos com a meditação da bendita Palavra de Deus, contida na mensagem pregada pelo profeta de Deus, que é Obra é Fé Expressada. Ouçamos então e meditemos. Neste momento, que saudade estou sentindo de você, a mãe querida, que há tempo já partiu, e do querido pai, que este mundo já deixou. Eles foram para a glória, alcançaram a vitória com Jesus o Salvador. Mamãe, que vontade de te ver, a saudade é demais, eu não posso me conter. Para ser um homem honrado e por Deus abençoado, cumpridor do seu dever. Existem filhos que são desobedientes, chega até a espancar a mãezinha tão querida, e fazendo uma opressão muito violenta, não lembrando que a dor ela sofreu com muito amor pra lhe dar a luz do dia. A esse filho que não ama sua mãe, escuta agora o conselho de um amigo. Peça perdão à sua mãe e abrace com carinho. Ela vai te perdoar, ela sabe te amar, ele chama de filhinho.
Mamãe, que vontade de te ver, a saudade é demais, eu não posso me conter. Papai, quanto exemplo ele me deu para ser um homem honrado e por Deus abençoado, cumpridor do seu dever. Amém, amém, graças a Deus. Que Deus abençoe aos irmãos que cantaram esse belíssimo hino, que tiveram a inspiração de escrever essa letra, não é? E agora nós, como já prometemos, já anunciamos, nós estamos com a mensagem diante de nós, obra é fé expressada. E nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 139. Então vamos acompanhar atentamente para sermos abençoados, para continuarmos sendo abençoados por Deus, não é? 139, então, é o parágrafo. Agora, aqui há um profeta de pé. Agora, ele está sob a inspiração. Não está pensando em seu intelecto. Agora, espere um minuto. Se eu dissesse isto, bom, vocês sabem, as pessoas pensariam que estou louco. Veja, esse é seu intelecto. Aí ele está ouvindo a Satanás, tal como o fez Eva. Bom, para que os irmãos se lembrem, na programação anterior, o profeta estava falando sobre Isaías, quando profetizou: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, né? Então, isso seria o maior absurdo que poderia acontecer na face da terra. Nenhuma pessoa de mente natural poderia acreditar nisso. E até mesmo poder-se-ia pensar que aquele homem profeta não estaria bem das suas faculdades mentais. Estaria louco, não é? Porque onde é que já se viu uma virgem conceber e dar à luz a um filho? Desculpe a expressão, sem marido, não é? Mas veja isto então. Lembre-se que nós lemos na Bíblia, acabamos de ler, não é? Que nenhuma profecia é de particular interpretação. Mas os homens santos de Deus falaram sob a inspiração divina, né? Bom, parágrafo 140, então. E porquanto o médico diz que você não pode viver. Bom, assim como ele fez a comparação da profecia da viúva que conceberia, agora ele está falando de uma coisa que é mais comum no nosso meio, que são as enfermidades, que são as doenças que acometem uma grande parte da humanidade. Quase eu não poderia precisar a proporção, mas uma grande parte da humanidade está enferma, se acha enferma. Então, vai no médico, não é isso que ele está dizendo aqui. Vai no médico e o médico diz que você não pode viver. É uma enfermidade incurável, a medicina não tem condições para dar a solução para aquele problema, então você não pode viver, o médico diria, né? Agora, você não pode ser curado, continua o médico. Você não pode fazer isso ou aquilo. Desde que você ouve isso,
aquela semente não poderá cair nessa classe de terreno para fazer bem algum. Se você aceita isso que o médico está dizendo, aqui, hipoteticamente, não é? Então, essa semente de Deus, a semente da fé, a semente do sobrenatural, não pode cair num coração desse de forma alguma. Nem de quem falou, que é o médico, e nem de quem escutou e acreditou, não é? Então, não pode fazer bem algum. Não pode. Porém, quando algo arranca tudo isso e ela cai nesse solo fértil, não há nada que possa arrancá-la. Amém. Então, quando toda incredulidade, toda falta de fé, toda falta de crença em Deus é arrancada de dentro do coração da pessoa, aí não tem nada que possa fazer a pessoa descrer do que Deus disse. Mas por quê? Está escrito na palavra dele. Aqui não se trata exatamente, estritamente, de um profeta humano mesmo, pessoal, falando. Já está escrito na palavra. Aleluia. Parágrafo 141. Agora, não importa o quanto tarde vai suceder. Agora ele disse: uma virgem conceberá. Sabiam vocês que isso foi dito 800 anos antes que sucedesse? Deus conhecia a mulher desde antes, sabia quem seria, qual era seu nome, onde cairia aquela semente. Creem vocês nisso? Seguro. Ele o sabia, e é de um ventre literal surgiu esse grande milagre. Deus sabia disto. Ele o revelou a seu profeta, o qual foi fiel e falou a palavra. Então Deus revelou isto, que Deus já tinha visto, né, desde sempre, e ele revelou ao seu profeta, o homem pregador da palavra de Deus, que era um profeta chamado Isaías. E ele simplesmente foi fiel àquilo que estava dito e falou a palavra, não é? Sem nem mesmo pensar o que era. Ele simplesmente o disse. Nunca tratou de arrazoar isso. Se você trata de arrazoar, que seria se esse homem, essa mulher, ou esse homem que está assentado aqui, ou alguém tratasse de arrazoar, e eu sendo um aleijado por todos esses anos, o médico disse, não há uma possibilidade? Bom, talvez, de acordo com o seu conhecimento, não o haja. E isso é certo. Então, a pessoa, vamos supor que ela estivesse ali aleijada por muitos anos, andando em uma cadeira de rodas. E o médico disse, não, você não vai poder andar assim com as suas próprias pernas nunca mais, não é? E o homem acredita naquilo e fica andando na cadeira de rodas. E o profeta de Deus está dizendo aqui, talvez o médico tenha dito o melhor, honestamente, o melhor do seu conhecimento científico, não é? Que não era possível mesmo. Porém, quando Deus entra em ação,
Quando o sobrenatural entra em ação, algo estranho, algo inesperado pode acontecer. Porém, se algo pode arrancar para longe aquelas ervas daninhas, se Deus, por sua graça, o faz, não o pregador, nem ninguém, mas, porém, Deus pode pôr em seu coração uma revelação que puxe e você está são. Nada o manterá assentado aqui. Não há nada que o sujeite ali. Você estará bem. Porém, até que isso suceda, você vai estar colocado onde o médico lhe diz: até que isso suceda. Tem que ser revelado. É a graça de Deus que o revela. Aleluia. Glória a Deus, não é? Agora notem, Deus conhecia a mulher a qual viria. Notem a Isaías, não houve pergunta alguma. Isaías não disse: espere um minuto, Senhor, espere só um minuto. Que me disseste? Que uma virgem vai conceber? Oh, o quê? Espere, Pai. Nunca semelhante coisa foi feita. Ele, Isaías, né? Ele não vacilou. Simplesmente disse: pronto, sai o profeta pelas ruas dizendo: eis que uma virgem vai conceber. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, não acredite. Mas eis que uma virgem vai conceber e vai dar à luz ao nosso libertador que virá. Aleluia. Ele não vacilou. Simplesmente disse: uma virgem conceberá. Correto. Notem a Maria agora. Agora, Senhor, espere um minuto. Tu sabes que eu nunca conheci varão. Isso é impossível. Nunca sucedeu algo semelhante. Nunca sucedeu algo semelhante. Como vou eu ter esse menino? Eu não conheço varão. Assim sendo, não pode suceder. Ó anjo, tu estás enganado. Então, digo, tenho tido uma ilusão ótica. Tu sabes que minha igreja diz: estes dias têm passado. Não. A semente nunca haveria caído num lugar assim. Maria não perguntou, ela disse: como será? Então ela não duvidou, ela não disse que não era possível, né? Mas ela disse: como será, Senhor? Sendo que eu não tenho um esposo, não é? Como será? Não conheço varão. Ele disse: o Espírito Santo te fará sombra. Assim sucederá. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Sem perguntas. Vejam a Isaías, quando Deus produziu a palavra por pensamento, revelação para o coração de Isaías, ela caiu no terreno apropriado. Ele era um profeta. Aquele profeta não se preocupava com a sabedoria humana. Ele não se preocupou
com o intelecto de nenhum homem. Não lhe importava pessoa alguma. Ele era um canal dedicado a Deus. E Deus falava e ele falava. Isso era tudo. Não importava que ferisse, não importava que não ferisse, não importava se parecia loucura, não importava se não parecia loucura, não fazia nenhuma diferença para ele. Era Deus, não o homem. Aleluia! E quando aquela palavra saiu, se converteu numa semente. Aleluia! A palavra se transformou numa semente e tinha que cair em algum lugar. Se Deus o disse, tinha que haver um ventre em algum lugar para ela cair. Tal como ele disse, todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Oh, glória! Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Se disserem a este monte, mova-te, e não duvidares em vosso coração, tereis o que disseste. Vem, tinha que estar em algum lugar, isto é correto. Notem agora, encontramos que Isaías falou isso. Deus mandou, Isaías falou, não é? A Virgem Maria, tão logo quanto o terreno estava preparado, ela havia sido uma virgem. Ela não havia dado voltas por aí. O terreno já havia sido preparado ou predestinado pelo pré-conhecimento de Deus. Disse, ela será uma virgem. Justamente, então, Deus sabia qual seria seu nome estava no céu, no livro da vida. Logo foi vindicado o homem. Então, ao homem, viu a expressão daquilo por suas obras, quando foi completamente feito. Agora, olhamos atrás e dizemos, seguro que foi feito, porque vemos a obra que foi feita. Vamos prestar atenção nisso aqui. Hoje nós olhamos para trás e todos os religiosos de todas as correntes religiosas acreditam que isso foi verdade. Mas porque agora não tem como negar, foi feito lá atrás. As obras de Noé expressavam aos homens qual era a sua fé na promessa de Deus. Agora, Deus encontrou a Noé, ele disse, Noé, vai chover. Vou destruir toda a terra com água. Agora, nunca havia chovido. Isso era impossível. Estamos observando? Quando Deus fala, naquele momento é muito difícil de acreditar, porque são coisas absurdas ao conhecimento humano. Mas Deus falou da Virgem, era difícil acreditar, não é? Mas aconteceu. E Deus falou para Noé, Noé, vai chover, eu vou destruir a humanidade com água da chuva. Aí, mas nunca havia chovido na terra. A humanidade não sabia, não conhecia o que era chuva. Como que ia acreditar naquilo? Não é? Porque são pessoas de mentalidade naturais. Mentalidade humana.
não têm fé em Deus, não creem em Deus. Nunca havia chovido. Isso era impossível. Impossível. Bom, agora Noé disse: prepara uma arca nas dimensões que eu te darei. E ele, sendo um carpinteiro, foi trabalhar e começou a medir, a acrescentar e todas estas coisas para cortar as tábuas e a prepará-la com a madeira e a colocar piche, tal como ele disse. Porém, vocês imaginam o que as pessoas pensavam daquele homem? Bom, agora você fica imaginando até amanhã, tá bom? Perdão das brincadeiras, né? Mas fica imaginando agora o que as pessoas pensaram de Noé quando ele começou a construir a arca. Falei, esse homem está completamente doido, varrido, né? Mas vamos parar aqui no parágrafo 156, né? E agora nós vamos ter o momento de oração final para intercedermos, para encerrarmos e intercedermos por aqueles que estão necessitados e precisando das bênçãos de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós agradecemos mais uma vez ao Senhor por essa palavra que o Senhor nos manda, que isso aumenta cada vez mais a nossa crença no Senhor, a nossa crença na Tua palavra, Pai, acreditando que tudo isso que o Senhor falou a respeito de nós, porque o Senhor também falou a respeito de nós. O Senhor disse que o Senhor Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então isso foi falado a nosso respeito. Então, Senhor, ajuda-nos a crer cada vez mais na Tua bendita palavra e não darmos ouvidos a Satanás quando ele vier e disser que não será possível, porque o médico já disse. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cada irmão, cada irmã seja abençoado, seja curado, seja libertado, cada lar seja libertado das influências malignas, dos espíritos maus, das perturbações. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós determinamos pela fé. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele nos permitir, certamente nós estaremos juntos novamente aqui para desfrutarmos de mais uma porção das bênçãos de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.